Bom, neste segundo exemplo, nós temos associação de circuito em paralelo, ok? Então, nós temos aqui a representação de um circuito que, assim como no outro exemplo, ele tem 127 volts. Lembrando, a corrente ela sempre circula no sentido do negativo para o positivo. Então, nesse caso, também ela gira no sentido horário, ok? Qual é sempre a principal característica dos circuitos em paralelos? Que a corrente ela difere ao longo do circuito. Nesse pontinho em destaque, a corrente ela tem três possibilidades, ou ela vai para cima, ou ela vai para frente ou para baixo, certo? Então, toda vez que a corrente se dividir, significa que você tem um circuito em paralelo. E essa é a justificativa para a qual nós interpretamos que a corrente ela difere ao longo do circuito. Por quê? Porque ela sempre terá mais que um caminho a percorrer. Por isso que diferente do nosso circuito em série, a corrente aqui, ela sempre vai ser modificada ao longo do circuito. Mas, quando a gente está trabalhando com o circuito em paralelo, a nossa tensão é a mesma para todo o circuito. Então, a nossa tensão será 127 volts, independente de qual resistor ela está passando, ok? Para nós encontrarmos a resistência equivalente para este exercício, nós também iremos trabalhar com o somatório, mas tem que cuidar, porque não é o somatório puro e simples. Nesse caso, nós vamos fazer o somatório das resistências, mas o somatório inverso, e que eu já vou representar aqui para vocês e explicar como que seria isso. E aí nós temos uma frase, né, que define e que serve, claro, para auxiliar na interpretação dos resultados. A resistência equivalente, quando a associação em paralelo, sempre será menor do que o menor dos resistores quando avaliados individuais. Ou seja, o que essa frase nos dá a entender neste caso? Que a resistência equivalente ela tem que ser menor do que o menor deles. Ou seja, a resistência equivalente tem que ser menor do que 10. Se o seu resultado não der isso, é um bom indício de que você deve ter errado ao longo do caminho, né, do passo a passo. Vamos iniciar calculando a resistência equivalente para este exemplo. Lembra que eu falei que aqui, os somatórios, para encontrar a resistência equivalente, tem que ser a função inversa das resistências. Como que a gente faz isso neste caso? Então, nós vamos fazer o seguinte, no numerador, nós colocamos o número 1, no denominador, a resistência equivalente, igual ao somatório de cada um dos resistores, só que também com funções inversas. Então, 1 no numerador e embaixo nós seguimos com o número dos resistores, de acordo com o número de resistores que a gente tem. Se tivesse 5 resistores em paralelo, então nós somaríamos os 5 aqui, sempre com função inversa. Aí nós tiramos o MMC, aí a gente resolve as frações, aí a gente pode simplificar os zeros, aí nós fazemos regrinha de 3, isolamos constante da variável e chegamos ao resultado que a resistência equivalente equivale a 5,45 ohms. Representando aqui o nosso circuito, nós temos a DDP de 127 volts, a corrente que gira no sentido horário, para um resistor equivalente de 5,45 ohms. Bom, além disso, nós precisamos encontrar e trabalhar com relação à corrente, não é? Então, qual seria a corrente desse nosso circuito final aqui, Então, a gente usa essa fórmula que é tensão igual ao produto de resistência pela corrente. A nossa tensão é 127, ela não modifica, porque, lembre, circuito paralelo, a nossa tensão é sempre a mesma. Então, 127. O R, neste caso, é a nossa resistência equivalente de 5,45 e o I é a nossa variável. Quando a gente resolve, encontra uma corrente de 23,30 amperes. Essa é a corrente que nós temos no nosso circuito com a resistência equivalente. Mas é comum questionamentos sobre qual a corrente que passa no circuito de 20 amperes. Então, qual é o procedimento? Você calcula a resistência equivalente. Partindo da equivalente, você calcula a corrente final do seu circuito, segundo a resistência equivalente, e depois você faz o processo inverso. Se eu sei que a minha corrente do resistor equivalente vale 23,30 amperes,
Então, agora, eu consigo encontrar a corrente individual de cada um desses resistores, certo? Então, nós utilizamos 3 vezes a mesma fórmula. Entendemos que a tensão, ó, ela é sempre a mesma, porque é de acordo com o circuito paralelo, sempre a mesma tensão. A resistência, ela modifica conforme o valor de 10, 20 e 30. E aí, nós podemos encontrar as correntes individuais para cada resistor. Então, nós temos aqui que a corrente para o resistor de 10 é 12,7 amperes. Corrente para o resistor de 20 ohms é 6,35 amperes. E a corrente para o resistor de 30 ohms é 4,23 amperes. E aí, entendendo um pouquinho mais sobre a lógica dos resultados, o que é uma resistência, pessoal? Resistência nada mais é do que a dificuldade que a corrente tem por ultrapassar esse ponto, esse longo do circuito. Significa, então, por exemplo, que quanto maior for a resistência, menos corrente passa por ele. E isso está na lógica dos resultados. Maior é resistor, deu também a menor das correntes em resultado. E assim como é lá no circuito em série, que a gente soma todas as DDPs e encontra a DDP original, inicial do circuito, aqui, se nós somarmos cada uma das correntes, tem que dar o resultado da corrente de acordo com o resistor equivalente. Então, se nós somarmos 12,7, 6,35 e 4,23, vai dar o valor dessa corrente de 23,30 amperes.